Filhos são herança do Senhor. São bênção de Deus. Salmo 127 nos fala isso. Que eles são dádivas do Senhor. A gente fala muito de outras dádivas. Nós mencionamos os bens materiais. Nós mencionamos aquilo que nós temos fruto do trabalho. Há muitas coisas que nós enfatizamos como bênção divina, como dádivas de Deus para nós. E nos esquecemos que há bênçãos muito maiores, como os filhos, que nos são dados graciosamente pelo Senhor e que devem ser cuidados. Se nós devemos cuidar dos bens materiais que Deus nos confia, quanto mais de tantas outras bênçãos que o Senhor nos dá, principalmente da família. E antes mesmo que os filhos venham a nascer, nós precisamos cuidar deles. Desde o ventre, quando a mulher ainda está carregando o filho, ele já precisa de cuidados. Os cuidados que os pais têm enquanto o filho está em desenvolvimento. Ao nascer, os cuidados vão aumentar. E você sabe disso. Na verdade, o ser humano sabe. Tanto que em Isaías 49, versículo 15, o profeta nos diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso não é algo comum, isso não é algo normal, ainda que possa acontecer. Deus, todavia, diz: jamais me esquecerei de ti. Não é o normal uma mulher esquecer do seu filho, os pais esquecerem dos seus filhos, ainda que em nossos dias esteja se tornando comum, o que é um sinal de dias maus para a humanidade. Porque os pais estão tão preocupados com a questão do sustento, da realização profissional, dos seus sonhos, dos seus planos, de ter um carro, de ter uma casa, e até mesmo de ver os filhos alcançarem tais coisas, que eles estão esquecendo dos filhos em si, da própria prole, daqueles que eles têm como dádiva do Senhor para que eles cuidem dele. Então você sabe que é preciso cuidar dos filhos. Você sabe que é uma necessidade. A pergunta é: como você pretende fazer isso? O nosso propósito é tratar sobre quem está cuidando de seus filhos. Então, como você pretende cuidar dos filhos? Fazer filho é fácil, todo mundo sabe. Cuidar deles é uma questão que requer uma atenção. Quem está cuidando de seus filhos? Quem está educando? Como você pretende fazer isso? Então, para educar os filhos, nós precisamos ter consciência. Observe que não é como um pet. Um pet, você, ainda que precise de responsabilidade, quando uma criança diz assim: pai, mãe, eu quero um gatinho, eu quero um cachorrinho. Os pais perguntam: você pretende cuidar do gatinho, do cachorrinho? Quem é que vai limpar o cocô? Quem é que vai colocar a comida, a água? Essa é uma pergunta básica que os pais fazem aos filhos quando eles querem um bichinho. Porque ainda que seja um bichinho, requer cuidado. Agora imagine quanto maior cuidado não precisam os pais terem com seus filhos. Ou como se Deus fosse perguntar a pais ou futuros pais que estão planejando ter filhos: queremos ter uns filhos. E Deus pergunta: como você vai cuidar dele? Já sabe o que vai fazer? É necessário cuidar dos filhos e saber fazer isso. Como você pretende cuidar dos seus filhos? Como você pretende educá-los? A igreja nesse ano está cheia de novas crianças, graças a Deus. Desde o ano passado, que muitas crianças estão vindo. Algumas esse ano ainda nascerão. Como vocês, futuros pais, pretendem cuidar de seus filhos? Então, para que vocês possam saber como fazê-lo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você já ouviu falar em discipulado? Discipulado é um modelo em que o aluno discípulo ele aprende com um mestre por meio do convívio, andando junto. Por exemplo, Mateus capítulo 9,
versículo de número 10, nos fala de Jesus andando com os seus discípulos. Mateus 9, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha que coisa. Jesus e os discípulos estavam comendo. Eles viviam juntos. Quando Jesus disse, segue-me, eles sabiam que a partir daquele dia eles andariam com Jesus, dormiriam na mesma casa que Jesus, eles estariam atentos a tudo que Jesus dissesse e principalmente tudo que Jesus viesse a fazer. Eles precisariam estar observando. Esse é o modelo que a Escritura nos oferece de ensino. O modelo do discipulado. Porque nesse convívio do discípulo com o seu mestre, o caráter do discípulo é moldado. E moldado a partir do exemplo que ele vai ver no seu mestre. Ele vai olhando como é que o seu mestre fala, como é que o seu mestre responde, como é que seu mestre trata cada questão da vida, o trabalho, como é que seu mestre trata a questão do alimento, como é o comportamento diário, o tratamento com as pessoas, tudo. O aprendizado acontece a partir da observação de tudo. A vida do mestre é exposta para os discípulos, para que eles aprendam a fazer o que o mestre faz, a dizer, a saber o que o mestre está ensinando, para que inclusive ensinem mais adiante também. Então, há um moldar do caráter inteiro do discípulo a partir daquilo que ele vê. Esse é o modelo do discipulado. O problema é que o Ocidente descartou esse modelo. Esse é um grande problema para as famílias, porque não só os professores descartaram esse modelo, mas como é um modelo que o Ocidente descartou por inteiro, as famílias também descartaram. Não é um modelo de aprendizado na nossa realidade ocidental. Não no mundo todo. O Oriente ainda, em alguma medida, tem esse tipo de ensino a partir do discipulado. Mas também está caindo em desuso. Então, o que acontece? Trocamos no Ocidente o discipulado, em que o discípulo está andando com seu mestre e aprendendo a partir de tudo aquilo que ele vê, em todo o seu viver, por um modelo que vamos chamar de informativo. O modelo discipular foi trocado pelo modelo informativo. E você conhece muito bem, se você já foi à escola, se você já foi à universidade, em que o professor, ele informa. Ninguém sabe a vida dele. Ninguém sabe como está a família dele. Ninguém sabe como está a vida pessoal dele. Ninguém sabe como é que ele trata as pessoas em casa ou na rua. Ninguém sabe como é que ele vive. Ninguém sabe como é a vida pessoal. Sabemos apenas como ele se comporta na sala de aula. O que pode ser também apenas uma apresentação. Não necessariamente o que ele é. Mas ele ensina um conteúdo informando para os seus alunos aquilo que é a matéria, aquilo que é o assunto da aula. O objetivo dele é só informar. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Ele não está preocupado com a vida dos alunos. De forma que a única coisa que ele tem é que informar o conteúdo e os alunos têm que receber esse conteúdo. A prova é uma prova escrita, normalmente, ainda que possa ser oral, em que o objetivo é que o aluno diga o que ele aprendeu a partir da informação. Então, observe, uma deficiência clara. Não se molda o caráter dos alunos. Os alunos não são trabalhados de uma forma holística, ou seja, integral, inteira. Eles não são trabalhados por inteiro para que eles tenham um caráter realmente adequado. O que vai acontecer? O que nós vemos na sociedade. Médicos mau caráteres, por exemplo. Políticos corruptos. Advogados mentirosos.
e pessoas em todas as áreas da sociedade que sabem trabalhar, sabem exercer a profissão, eles sabem como aplicar aquilo que aprenderam na informação, no ouvir, ou seja, os cálculos, as regras, os princípios dentro dos assuntos que foram ensinados. Eles sabem vender o produto, eles sabem comprar, eles sabem negociar e eles sabem enriquecer. Todavia, a vida pode estar completamente vazia e acabada. Eu já citei esse exemplo porque me marcou bastante em uma reportagem com um empresário muito bem sucedido e que tinha duas filhas também muito bem sucedidas. E todavia ele comenta nessa conversa que ele havia educado muito bem suas filhas para serem excelentes empresárias, dando sequência naquilo que ele mesmo era, digamos que na herança da família. Mas, olhando para duas filhas divorciadas, duas filhas que a família já estava totalmente desfacelada, totalmente dividida, ele diz: eu esqueci que elas seriam esposas e mães. A maior parte dos pais está vivendo isso. Tanto é que se procuram as escolas melhores no que diz respeito a renome, a status. Não é porque essas escolas têm um modelo de educação que prepara o caráter dos filhos como realmente sabemos que deve ser. É porque elas são renomadas. Tanto é que qual é a propaganda de boa parte das escolas, principalmente de ensino médio? O outdoor diz assim: aprovação no Enem, primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em direito e assim por diante. É aquilo ali que chama a atenção dos pais e eles colocam nessas escolas. Ainda que os professores possam ter o pior caráter possível, sem que os pais saibam. Afinal das contas, se perguntarmos para os pais quem são os professores de seus filhos, você sabe dizer? Você sabe como é a vida do professor do seu filho? Você sabe quais são as ideias? Você sabe que de repente um deles é ateu. Você sabe que o outro é defensor, militante, é ativista de causas que nós consideramos, por causa da palavra de Deus, como causas que ferem a Escritura, que ofendem a Deus. Você sabe? Você sabe quem são aqueles que estão ensinando a seus filhos? A maior parte dos pais nem está preocupado com isso. Desde que esses professores sejam renomados, tenham um status dentro da academia. E a escola tem um nome que destaca-se diante das outras como alguém que promete e garante que o filho entrará na universidade. Ou seja, os pais estão mais preocupados em ver filhos ricos do que filhos que tenham caráter. E é por isso que a nossa sociedade está desse jeito. A nossa sociedade tem bons médicos, mas que nem olham para os seus pacientes. Nossa sociedade está cheia de advogados que têm a coragem de defender um criminoso que sabe que matou, sabe que roubou, sabe, só para nos mostrar que é verdade, cobrindo todo tipo de corrupção. Estudaram nas melhores escolas e estão roubando o país do mesmo jeito, enganando muita gente do mesmo jeito, mentindo para todo mundo do mesmo jeito. E essa crise política no Brasil é fruto de uma implantação de uma educação informativa, mas não uma educação que é discipular, que molde o caráter. Você quer o seu filho assim? Você quer que seu filho seja rico, mas que viva uma vida perdida? É isso que você quer para o seu filho? Um filho que é muito bem de vida, ou que conseguiu ser muito bem sucedido profissionalmente, mas que está com a família destruída, que já não tem nem os filhos dentro de casa, nem a esposa ou o esposo, que não sabe ser marido ou mulher, que não sabe ser pai ou mãe, e que, portanto, vai terminar perpetuando todo o problema que nós estamos vivenciando na sociedade,
Pais que são mal educados, que não foram moldados ao caráter do Senhor, que não foram ensinados a ter um bom caráter, vão dar sequência nos seus filhos, porque também não terão um bom exemplo para dar. Então, que tipo de educação você está dando ao seu filho? Qual é a sua visão? A sua visão de educação é que seus filhos só precisam aprender quanto é 1 mais 1 para que sejam bons profissionais, então tenham uma bonita casa e vivam muito bem financeiramente? Ou o seu propósito na educação é que seus filhos sejam bons maridos ou boas esposas, bons pais, boas mães e construam uma família e uma sociedade que realmente tenha caráter, que tenha uma vida, uma boa vida, inclusive na presença do Senhor. A sua visão vai determinar como você vai agir. Observe. Os pais normalmente se dão por satisfeitos se eles em algum momento chegarem em casa e vendo que o filho fez alguma besteira, digamos, quebrou alguma coisa, ou brigou com o irmão, o irmãozinho, a irmãzinha, alguma coisa que não foi boa, chama o filho e diz assim, eu já disse para você não fazer isso, vai ficar de castigo. E aí o pai satisfeito, a mãe orgulhosa, porque castigou, disciplinou seu filho porque fez uma coisa errada. Então chega para o pastor, pastor, eu disciplino meu filho, o que foi? Ele fez coisa errada, eu disse a ele que estava errado e castiguei ele. Esse ainda é um modelo informativo. Você apenas disse para o seu filho o que estava errado e então passou para ele uma disciplina. Mas o seu filho não está andando com você. Vamos para um texto que estamos sempre recorrendo nos estudos aos pais, porque ele é fundamental. Fundamental mesmo. Deuteronômios, capítulo 6, versículo a partir do 4. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Observe que a diferença daquilo que vivenciamos hoje, uma educação informativa, para uma educação discipular, está presente no texto. Mas eu quero ler um outro texto ainda para complementar. Gênesis 18, capítulo 18, versículo 19. Porque eu o escolhi, Deus falando para ou sobre Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A educação, como a Bíblia nos ensina, a familiar, ela tem que ter como modelo, ela tem que seguir a educação discipular. Ou seja, os pais precisam ver os seus filhos como discípulos, não como alunos de uma escola, em que você chega em casa, diz a ele o que é o certo, ele tem que aprender e depois colocar em prática. Não. O seu filho precisa muito mais do que ouvir informações. E, inclusive, saiba que você, querendo ou não, ele vai aprender de outras formas. Deus nos criou para aprender a partir da observação. Nós imitamos aquilo que nós vemos. As crianças
falam porque os pais falam. As crianças fazem certas coisas porque os pais fazem aquelas coisas. As crianças mexem no celular porque os pais mexem no celular. As crianças mentem porque os pais mentem também, ainda que elas sejam pecadoras e tenham por natureza a tendência ao mal, como nós observamos desde a mais tenra idade. Mas elas imitam. Elas fazem aquilo que vem na gente. É isso que elas fazem. Mas se você tiver uma visão informativa, você vai estar se enganando e pensando que aquilo que você diz é suficiente. Enquanto você vai deixar que a televisão eduque seus filhos, a babá eduque seus filhos, a creche e a escola eduque seus filhos. Observe que a substituição da paternidade, a substituição da missão de pai e de mãe por uma instituição, ou pela TV, ou mesmo por uma pessoa, um profissional que é babá, é fruto de uma visão errada de educação. Muitos pais estão trocando seu papel e dando para outra pessoa, até a igreja. Muitos pais pensam que o pastor é quem tem o papel, a missão de educar os filhos deles. Quando, na verdade, nós ensinamos os pais a educarem seus filhos. Nós não temos na igreja a salinha de crianças à noite no culto. Porque uma das razões, não é a principal, nem a única, obviamente, é que os pais têm por obrigação educar seus filhos e ensinar-lhes a se comportar e a adorar a Deus. E não dar a alguém que termina saindo do culto para cuidar dos filhos dos outros. Você pariu, você cuida. Nem eu e nem nenhuma moça da igreja é responsável pelos seus filhos. São seus filhos e é sua missão cuidar deles. É seu papel cuidar deles. Então, cuide dos seus filhos. É você que precisa aprender a educar os filhos para ficarem em culto também. A missão discipular, ela nos conduz a ser mestres. Ela exige de nós isso. Quando nós entendemos que os filhos aprendem dentro de casa como discípulos, nós pais somos obrigados a nos vermos como mestres. Mestres como Jesus. Ou seja, como disse o versículo 7 de Deuteronômio 6, inculcarás a teus filhos assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que ele está dizendo? Que os pais estão andando com seus filhos. Você anda com seus filhos? Eu sei que nesse momento os pais dirão, mas pastor, como é que a gente vai andar com os filhos? A sociedade já está dentro desse esquema informativo, que é destrutivo para a família, é só observar os frutos de nossos dias. E nós temos que passar horas no trabalho, chegamos em casa cansados. Então, nós precisamos também mudar a sociedade. Quando pais decidem ter filhos, eles precisam pensar, o homem e a mulher, em como vão educar esses filhos. Eles precisam pensar, por exemplo, a mulher que está desejando ter um filho, ela precisa aceitar que a principal missão de uma mulher é de fato a maternidade. A Bíblia diz isso claramente. A maternidade não é só dar à luz, não é colocar filho no mundo, é educar também. Aquele rei de Provérbios 31 aprendeu com sua mãe. A mãe foi quem discipulou seu filho. Portanto, as mulheres precisarão ter um grande papel nesse momento, colocando-se como mestras do ensino para seus filhos. Ainda que o homem também deva fazer isso, não só sustentar a família. Os pais precisam se ver como mestres de seus filhos e exigir de si mesmo o exemplo. Eles precisam se ver como instrumentos modelo para a educação de seus filhos. Portanto, para educar os filhos, os pais precisarão andar com eles. Esse é o primeiro ponto. Andar com seus filhos. Em seminários que nós ensinamos em outra região,
Nós recebemos uma vez um pastor, ele era aluno no seminário e que nós ensinávamos, e ele, então, depois de uma aula de exegese, um assunto que provavelmente o texto, eu não lembro bem, ele estava tratando sobre educação, e esse pai, pastor de anos, abriu um pouco do coração, conversando conosco. O filho estava desviado. O pai pastor e o filho desviado. E a pergunta do pastor era, onde eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Por que meu filho se desviou? É claro que eu não tenho como dar essa resposta sem conhecer a vida e a trajetória toda deles. Nem sei se ele chegou a errar. Mas isso me chamou a atenção, e deve chamar a atenção a todo mundo, que os pais podem estar errando na educação porque se acomodaram, por exemplo, ao fato de que já são cristãos. Vão para a igreja, tem a palavra que é pregada lá, tem o professor da escola dominical. Então eles pensam assim, olha, já estamos vivendo todo um ambiente eclesiástico. Nós vivemos a vida da igreja. Então isso basta. Muitos, eu arrisco dizer, a maioria dos pais tem cometido esse erro. A maioria dos pais pensa que ser cristão, estar numa igreja e viver ativamente a vida dela basta, porque os filhos estão juntos, estão andando juntos. Mas eles não pararam para pensar se eles estão discipulando seus filhos. Os filhos estão ouvindo de tudo, mas eles estão vendo? Eles veem os seus pais em casa lendo a Bíblia? Eles veem seus pais orando? Eles veem seus pais sendo sinceros, honestos, verdadeiros? Eles veem seus pais sendo irresponsáveis? Eles andam com os pais para que observem o modo de viver, o modo de agir, como os pais se comportam, vivem a vida comum dentro e fora da igreja. Não apenas na igreja, mas em qualquer lugar. Para que eles aprendam a viver a mesma vida. O modelo bíblico do discipulado faz com que aquele que está ali para ensinar precise expor a sua vida. Porque aquele que está ali para aprender estará o tempo inteiro observando esta vida. Para que ele saiba como fazer a partir daquele que está mostrando o modelo de como se faz. Então você precisa mudar a sua visão da educação. Ela não pode ser meramente informativa, porque criará problemas no caráter do seu filho. Ela precisa ser discipular e você precisa mudar o modo como você vê a si mesmo no papel de educar os filhos. Você precisa se ver como um mestre que discipula e não como um pai que apenas de vez em quando vai dizendo aquilo que o filho tem que fazer, ou uma mãe que castiga na hora que os filhos fazem uma coisa errada. Os filhos precisam muito mais do que uma palavra de ordem. Eles precisam de um exemplo de vida. E, em geral, é isso que falta nas famílias, na educação familiar. Por isso que os filhos não seguem aquilo que os pais querem. Eu disse tanto para meu filho fazer o certo, mas você fazia. Eu disse tanto, meu filho, para não mentir, mas você mentia. Eu disse tanto, meu filho, para ir à igreja, mas você tinha prazer de ir? Ou você ia às vezes ir por obrigação? Eu disse tanto, meu filho, para ler a Bíblia, para orar. Você lia? Você orava? Eu disse tanto, meu filho, para ser honesto, mas você foi o tempo inteiro? Eu disse tanto, meu filho, para ser verdadeiro, mas você sempre disse a verdade? E assim por diante. Você é um modelo. E para que esse modelo possa ser apresentado, precisa que você ande com o filho. Ou seja, dê mais valor ao estar junto com a família, ao andar com ela. É mais valioso ter menos coisa em casa e mais vida com a sua família do que você ter tudo que um homem pode desejar financeiramente, mas ter uma família arruinada, filhos mal educados,
e com um futuro comprometido, bastante sofrido, pelo menos no que diz a educação. Andar com os filhos, mostrando com a própria vida como viver bem. Educar é mostrar, é ser exemplo. Mas não apenas mostrar. Olha, o tempo todo eu faço. É ensinar enquanto mostra. Veja, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Tem que se falar? Claro que tem. Qual é o papel do falar? É explicar aquilo que está se mostrando. Por exemplo, você ora. Em algum momento, o seu filho pode perguntar, ou você antes pode se antecipar e dizer: você sabe o que é oração, meu filho? O diálogo vai possibilitar a reflexão sobre aquilo que o seu filho está vendo. Naquele momento, o diálogo ele vai ser a instrução que, junto com aquilo que está sendo visto, vai então ser fixado, inculcado, vai se unir o que ele vê com o que ele ouve e vai ser inculcado na cabeça do seu filho. Ele não vai mais esquecer, porque ele viu e ele ouviu. E as duas coisas então ficaram claras para ele. Por isso é preciso conversar. O diálogo dentro de casa é fundamental. Você precisa conversar com seu filho, levá-lo à reflexão. Você verá que você mostrando como se faz com a sua vida e explicando, dialogando, suscitará, despertará no seu filho muitas perguntas. Seu filho começará a perguntar coisas que você nunca pensou que eles iriam perguntar. Perguntará coisas que provavelmente você pensou: eu pensei que só quando estivesse na adolescência, só quando estivesse não sei em que fase da vida, porque perguntas que foram despertadas por alguma razão. Algumas perguntas vão ser despertadas pelo mundo. Porque, infelizmente, temos que colocar filhos na escola. Eu digo infelizmente porque esse modelo informativo é ruim. E o que nós temos como modelo de vida lá fora é horrível. É pior do que o modelo informativo. Nossos filhos são muito mais deseducados nas escolas do que educados quando se trata de caráter. Porque, infelizmente, não é uma preocupação da instituição. Então, eles vão aprender muita coisa errada. Palavrão com um amiguinho, ideias esdrúxulas com a amiguinha, até mesmo com um professor que de repente soltou algumas ideias estranhas, por ser de uma vertente acadêmica que não condiz com o cristianismo. E eles vêm para casa perguntar. O diálogo possibilita a liberdade para que o filho se sinta à vontade para perguntar. Seu filho se sente à vontade para perguntar? Eu nunca vou esquecer, provavelmente, do dia em que a minha filha, que hoje tem 12, ela com 10 anos chegou para contar no caminho da escola para casa, porque a gente sempre volta conversando, que um amiguinho havia pedido ela em namoro. Observe, é uma menina falando para o pai sobre uma questão sentimental. Já havíamos conversado sobre isso, já havíamos ensinado. Ela explicou para ele porque não podia, a idade, o fato dele não ser cristão. Ela entendeu. Mas o ponto aqui é a liberdade que ela sentiu para conversar com o pai sobre questões do coração. Sobre questões que podem causar vergonha para a menina falar com o pai. Talvez falar com a mãe fosse mais fácil, mas ela falou. Porque ela recebeu, no diálogo que todos os dias nós travamos, ela recebeu liberdade. E ela viu que aquilo que ela pensa ou quer aprender é importante. E nós então procuramos responder e conversar sobre tudo o que for necessário. O diálogo então possibilita reflexões de seu filho e receber respostas das suas reflexões. Então é importante que os pais dialoguem com os filhos. Tão importante quanto é você mostrar para os filhos como se viver. Como viver uma vida como Deus quer. O diálogo. Além disso, então, o diálogo vai estreitar o relacionamento de confiança em geral. Não só sobre as questões mais bíblicas, a educação, entre aspas,
formal. Não, não. O diálogo vai estreitar o relacionamento, o amor entre o pai ou a mãe e os seus filhos. Vai estreitar o relacionamento. Filhos que foram conduzidos pelos pais por meio de uma caminhada, não terão dificuldade na adolescência e na juventude de tratar aqueles problemas emocionais que vão aparecendo por causa da idade. Porque eles se sentem à vontade para conversar com seus pais. Nunca esqueci também uma família encantadora, que para nós foi muito especial quando nós nos convertemos, e que tinha um excelente diálogo dentro dela. De tal maneira que a educação dos pais foi inculcada nos filhos. Que quando chegou a hora de namorar, aquela educação foi fundamental para a escolha. Mesmo quando, às vezes, um dos filhos queria namorar com alguém, mas os pais orientavam, você percebe? Vamos analisar aquela pessoa, aquele jovenzinho ou aquela jovenzinha. O comportamento, o compromisso com Cristo, o caráter, o modo de ser, vamos analisar. Quando eles analisavam e viam que aquela pessoa não estava transmitindo segurança, nem se fosse um menino para a filha ou uma menina para o filho, e os pais diziam, olha, observe que não transmite segurança de que realmente vá ser uma bênção para você. Os filhos recuavam. Veja que isso é muito difícil, porque quando se trata de emoções, em geral, as emoções superam a razão. Mas quando a educação ela realmente é discipular, o primeiro compromisso do coração dos filhos está com seus pais e, acima dos pais, com o Senhor. Porque eles ensinaram seus filhos a amar a Deus acima de tudo. Veja que o mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras deveriam estar nos pais e transmitidas aos filhos. Quando o coração dos filhos está comprometido com o Senhor e com os pais, as ameaças externas, elas se tornam menores. Porque os filhos estão prontos para valorizar o que os pais ensinam. Porque eles aprenderam com a vivência. Ao longo de anos, vendo no relacionamento com os pais como se faz e recebendo a explicação de tudo aquilo que estava sendo feito, para que ficasse claro tudo, ficassem claras as razões para tudo. Assim, os pais se sentem mais seguros com a educação dos seus filhos. O mais não deve ser descartado. A profissão, é claro que ela é necessária, mas ela não pode ser o fundamento. Ela não pode ser o principal, porque o modo como nós vivemos na sociedade é aquilo que vai construir uma boa ou uma má sociedade. O presbítero Douglas trouxe uma pergunta aqui. Reverendo, como podemos fazer para adquirir paciência para fazer a parte teórica do ensino? Bom, para adquirir paciência, para adquirir não só paciência, eu diria, outras virtudes, a primeira coisa que os pais precisam é colocar a vida diante do Senhor. O problema é que nós pulamos etapas. Por exemplo, antes de seu filho nascer, ou sua filha, ou ambos, seja como for, vocês já oravam por eles? Já pediam a Deus sabedoria para que Deus capacitasse vocês para serem bons pais? Já pediam pelos filhos para que Deus vá tocando no coração? Nós ignoramos muito o período da gestação e a importância tanto para o processo de desenvolvimento dos filhos, aqueles que estão sendo gerados, estão sendo, melhor, desenvolvidos, mas também para os pais. Esse é um período em que os pais deveriam, mais ainda que pudessem fazer isso antes de casar, quando um jovem pensa em formar a família, ele já pode orar por tudo isso. Mas ao longo da vida, quando vão surgindo os momentos, então
se tornará mais importante ainda começar a orar por aquilo que Deus estará dando para você. Antes de casar, ora pelo casamento. Antes de ter o filho, ora pelo filho e ora pela sua vida como pai, como mãe, para que Deus trabalhe. A palavra do Senhor nos diz em Tiago que a sabedoria, ela vem do Senhor. Se alguém sente necessidade de sabedoria, peça a Deus que Deus dará. A sabedoria para quê? A sabedoria para ser marido, para ser esposa, a sabedoria para ser pai, para ser mãe, a sabedoria para agir em cada momento, a sabedoria para lidar com as dificuldades dos filhos, a sabedoria para viver a vida, tanto na profissão, quanto dentro de casa, na igreja e em qualquer outro lugar. Nós precisamos buscar no Senhor aquilo que nós não temos. A nossa natureza pecaminosa dificulta o nosso papel como pais. Precisamos buscar no Senhor para que o Senhor nos dê esta graça e a gente desenvolva. É claro que no momento em que você diz a Deus, Senhor, eu reconheço, estou sem paciência. O presbítero Douglas está ali ensinando o seu filho a lição de casa e o menino não está ajudando muito não, né, presbítero? E então a falta da paciência aparece. E aí, o que fazer? Senhor, me ajude. Eu preciso aprender a ser paciente. O Senhor tem tanta paciência comigo, suporta meus defeitos, minhas falhas, fraquezas, meus tropeços. Me dê paciência, Senhor, para lidar. Naquele momento, não significa que os problemas vão ser resolvidos, mas que você, que está consciente da necessidade de ter paciência, estará sendo conduzido a colocá-la em prática. E precisará, então, lembrar disso todas as vezes que aparecerem as provas para que você coloque em prática. Porque a melhor forma de você desenvolver algo na sua vida é praticando. Veja que Jesus deu aos discípulos várias vezes a missão de pregar o evangelho, expulsar demônios. Inclusive, a palavra do Senhor nos diz nos evangelhos que Jesus batizava mais que João. Só que aí é uma explicaçãozinha, uma nota explicativa. Se bem que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Ou seja, desde o início, o Senhor Jesus deu aos discípulos trabalho para que eles desenvolvessem, aprendessem. Deus faz isso com a gente. Quer paciência? Deus vai colocar você em situações que exigirão paciência. E à medida que você vai meditando na palavra de Deus e mantendo a consciência acerca daquilo que você precisa, então você vai desenvolvendo aquilo que você pediu. Pela graça que Deus vai dando, pela sabedoria que o Senhor vai dando, para que você coloque em prática. Discipulado. Realmente é coisa séria. A pergunta é pertinente porque significa me preocupar com a minha vida. Eu preciso trabalhar a minha vida para poder trabalhar a vida do meu filho. Eu preciso trabalhar o meu caráter para trabalhar o caráter do meu filho. Eu preciso procurar ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom servo de Deus, um bom profissional, um bom amigo, uma pessoa que dê valor a outras para poder trabalhar os meus filhos. Ou seja, o modelo discipular exige dos pais que tomem conta não só dos filhos, mas de si mesmo. Tomem conta da própria vida. Para que os filhos ouçam, mas primeiro vejam nos pais aquilo que eles precisam ver. Então, você está pronto para dar aos seus filhos a educação que eles precisam receber? Se você até hoje deu uma educação informativa, se você apenas falou, mas nem percebeu que às vezes fazia o contrário do que dizia, esse é o momento de você dizer assim, Senhor, me perdoe, eu vou parar. Primeiro eu vou parar. Eu preciso parar todo aquele rumo errado que eu estava percorrendo. E agora, eu preciso retomar a jornada de pai ou mãe da forma correta. Agora eu preciso
me colocar como modelo para os meus filhos. Eu preciso gastar as horas que o Senhor me dá com meus filhos. Mães, principalmente, procurem valorizar mais a família do que o desejo de realização profissional, que é algo tão comum em nossos dias, mas que traz muitos malefícios. Pensem nos seus filhos. São muito mais importantes do que mais bolsas e mais sapatos dentro de casa para combinar com todas as roupas que vocês compram. Seus filhos precisam de vocês. Pais, cheguem em casa, gastem tempo com seus filhos. Vai tomar um banho, vai sentar para comer com a família. E então, senta junto com os filhos para conversar. Em vez de estar ligando a televisão e gastar horas ali sem fazer nada, apenas assistindo, vai estar com os seus filhos, converse. Mostre para eles como se deve viver. Uma outra pergunta agora do Marlon. Reverendo, muitos pais nos dias de hoje relativizam a educação bíblica aos seus filhos, ou seja, o padrão bíblico de educação dos filhos nem sempre se encaixa segundo a opinião de muitos pais. Pois, e eu não consigo ler o resto, dá uma lida no resto aí. Não porque... Que não aparece. Que não aparece. Não aparece. Mostra, aperta ver mais e lê o resto aí. Não está aparecendo o comentário. Então, deixa eu clicar aqui. Pronto. Pois cada um tem suas particularidades. O que o Senhor tem a dizer a respeito? Certo, entendi. Então, nós vivemos numa realidade que não é aquilo que nós desejamos, não é um modelo bíblico, não é um modelo de governo, o governo não é um modelo, não segue o modelo bíblico, a economia também tem muitos problemas, as famílias têm, ou seja, nós estamos numa sociedade que já tem uma estrutura e ela não facilita para nós. Muito pelo contrário, uma sociedade que vive para consumir e isso vai completamente na contramão da vida familiar. Ok. O que pais, como o Marlon, que está se preparando para receber a Cecília, que está vindo por aí, sua filha, como esses pais vão lidar com a realidade? Primeira coisa, como disse, antes de ter filhos, colocar diante do Senhor. Senhor, ter filho é coisa séria. É herança do Senhor. Claro que você pode receber o filho sem ter planejado, até porque isso é natural. Mas no momento que sabe que vai ter o filho, colocar diante de Deus, Senhor, eu preciso estar pronto para ser pai. Eu preciso estar pronta para ser mãe. Como eu faço isso? Como eu vou ser pai e mãe? Os dois podem então sentar e colocar prioridades. Por exemplo, até o momento, pode ser que o menino e a menina, o jovem, os dois, o casal, o homem e a mulher, estejam preocupados com o sucesso material. Vamos juntar dinheiro para comprar casa, juntar dinheiro para ter o carro, juntar dinheiro para isso, tal, tal, tal. E então o que acontece é que os planos familiares estavam voltados para a questão material. Naquele momento os dois precisam parar e já pensar. A partir de agora precisamos ter um foco melhor. Claro que esse não deveria ser o foco principal de nenhuma família, o ter bens apenas. Todavia, naquele momento, precisamos pensar. Nossa atenção precisa ser dedicada aos filhos também. Não só a eles, mas também. Então, o que nós vamos precisar abrir mão? Como nós vamos lidar com isso? Quanto tempo o homem precisará dedicar ali à sua família? A mulher dedicará à sua família? Os dois trabalham. Como é que a gente pode viabilizar isso? De repente, será que ela consegue meio expediente? Será que é possível os dois estarem negociando para que tenham mais tempo com a família? O que é necessário fazer? Isto é algo que precisa ser pensado, refletido, precisa ser trabalhado em casa. Por quê? Porque não é apenas dar à luz filho, mas é conduzir, educar os filhos, é andar com eles.
E então, planejar a vida de modo que a família tenha o seu centro. E o centro da família seja Deus. É preciso que os pais reflitam melhor o que eles querem para a família. O grande problema é que, em geral, o foco da família está tão centrado na questão material que os pais não fazem um planejamento para viver em família, mas fazem um planejamento para ter bens para a família. As famílias estão muito focadas no consumo. E ainda que seja natural, faz parte da vida certas necessidades, como ter uma casa, quando isso se torna o foco, outras coisas são colocadas para trás. E esse tem sido o problema. Tanto que é preferível para alguns gastar hora extra no trabalho para ter mais, quando nem é necessário, do que gastar horas extras com seus filhos, com a sua família. Tudo isso precisa ser pensado. Porque educar filhos não é trazer informação. Educar filhos é andar com eles. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo que nos conduz a uma educação que realmente é sólida, que realmente faz com que os filhos aprendam com o que vem e com o que ouvem. João Gonçalves, João está fazendo uma pergunta. Reverendo, até que ponto se prepara, até que ponto se preparar financeiramente para ter filhos pode ser uma negligência de nosso papel como casal cristão? Então, até que ponto os pais deveriam se preparar para ter filhos? Olha, primeiro que ter filhos, a Bíblia diz, é uma herança do Senhor. Então, Deus vai mandar filhos. Pode vir a hora que você não espera. Até pais que querem evitar podem ser surpreendidos com filhos. Então, o primeiro ponto é que devemos considerar que ter filhos é algo que vem do Senhor e vem naturalmente. Não é algo que a gente planeja como comprar o dia que você vai comprar o carro. Olha, para comprar o carro eu me planejei. Eu fiz as contas, juntei o ano todo, calculei a prestação e agora chegou a hora de comprar o carro. Comprei. Não dá para fazer isso com filhos. Não dá para fazer por várias razões. Por exemplo, os filhos podem vir muito antes do que os pais haviam pensado. 2, que pais que querem adiar os filhos podem ser surpreendidos em não conseguir ter filhos. Por várias razões. E é claro, em último lugar, a gente não pode deixar de entender que Deus, acima de tudo, está no controle dessa questão. Até porque filho é uma dádiva de Deus. O que os pais devem fazer? Casou, esteja pronto para ter filhos. No momento que você casou, deve entender a família, o casamento, como envolvendo filhos. O casal não deve casar pensando apenas nos dois, devem pensar em família. Eu assisti recentemente, não que eu vá indicar, um desenho animado. Se não me falha a memória, o nome é A Família Wilby. Eu acho que é isso. Eu não estou muito lembrado É recente, mas confesso que eu estou... O nome esqueci, o título esqueci. E os pais, dentro desse desenho, eles são completamente hedonistas. A caricatura deles é essa. São tão hedonistas que eles abandonaram os filhos. Porque os filhos, para eles, eram um empecilho. Empecilho no prazer, no tempo que eles gastavam um com o outro. Podemos dizer que eles se cuidavam ou gostavam de estar juntos e desfrutar do prazer conjugal de tal maneira que os filhos eram colocados de lado. Eles eram completamente hedonistas. Isso não pode ser um modelo familiar. Essa é uma deformação do casamento. O casal hedonista é o casal que quer apenas ter prazer. Ele casa para ter prazer, ela casa para ter prazer e filhos são responsabilidade. Ainda que cause para nós tanta satisfação e aqueles que não têm filhos, obviamente, não saberão o que é isso. Mas, quando os dois casam apenas para ter prazer, filho será visto como
problema. Casou, esteja pronto para ter filhos. Casou, esteja pronto, colocando diante de Deus. Deus, no tempo que o Senhor mande-nos os filhos. E nos ajude a estar pronto para os filhos. Há algum planejamento que pode ser feito antes? Sim. Aprenda a como ser um bom pai, a como ser uma boa mãe. Estude, leia, se prepare. Assim como se deve se preparar para ser um marido ou uma esposa. Se você pode administrar as finanças para isso, ótimo. Todavia, cuidado para não colocar na situação financeira o coração a tal ponto que se torne um obstáculo para não só o casamento, porque muitos não casam hoje porque estão preocupados com as finanças. A tendência do casamento aparecer com 30, 40 anos hoje é por causa da questão financeira. Claro, vou dizer que todo mundo que casou nessa idade tenha sido por causa disso, mas tem sido comum que jovens, por causa dos seus pais inclusive, estejam casando tarde demais, preocupados com a questão financeira. Preocupados com ter uma casa, ter o carro. Alguns precisam até ter a poupança e se deixar já uma previdência privada para garantir o futuro. Os pais estão tão preocupados com a questão financeira de seus filhos que estão criando uma juventude que não está sabendo lidar com a família. A família se tornou um número, se tornou um cifrão. Filho se tornou um cifrão. Filho, pode observar que filho é visto assim, filho é prejuízo, filho é dinheiro, filho é gasto. Como foi que os pais e os avós e os bisavós tiveram 20 filhos? Eles não tinham praticamente dinheiro. E como é que conseguiram criar todos eles? Nesse ponto eu não estou falando de educação, mas de realmente criar os filhos e eles viverem. Deus provê, Deus provê. Não vamos ser irresponsáveis, simplesmente entregando a família entre aspas, à sorte, dentro de uma justificativa de que Deus está cuidando. Não. Mas o filho não pode ser visto como um cifrão. Deus tem nos dado, como nós falamos, a graça de ver uma igreja que está cheia de novos filhos. Várias novas mães e novos pais. E a igreja tem chegado junto. Várias dessas famílias têm recebido o carinho dos irmãos. Alguns ganharam berço, armário, carrinho, roupas dos bebês, fora as fraldas. Isso não é uma providência de Deus? O que os pais precisam é ter maturidade no Senhor, colocar a vida diante do Senhor e realmente fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Deus vai prover o necessário. Nunca olhe para filhos como um cifrão. Nunca. Lembre-se dos antepassados, que criaram muito mais filhos com a mínima condição. Nós, hoje, temos uma condição, pensando na classe do povo em geral, muito melhor do que qualquer pai do passado. Porque a nossa vida é muito mais confortável do que a de qualquer um, no que diz respeito a vários aspectos. Por causa da tecnologia, por causa da forma como a sociedade está estruturada hoje em dia. Então, coloca diante do Senhor e pede a Deus que dê graça para que, quando chegarem os filhos, possam ser bons pais e possam ver a família ser sustentada. E isso vai ser sempre. Porque se filho for visto como cifrão, e para ter filho nós estejamos preocupados primeiramente com as finanças, então a gente não vai fazer mais nada da vida. Porque para casar também precisa de dinheiro, para viver precisa de dinheiro. E se você disser, mas hoje eu tenho um emprego bom, vou ter um filho. Quem disse que daqui a um ano vai ter um emprego? Por exemplo, quem estava prevendo o coronavírus? Quantas famílias estão desempregadas agora? Não tem como nós prevermos o futuro. Então, não tem como um homem colocar o coração sobre a questão material e financeira. Ele não pode ser imprudente, não pode ser irresponsável, mas ele não pode fazer disso o coração
da família, não pode colocar no cifrão, não pode colocar toda a responsabilidade, toda a razão para ter ou não ter filhos. Bem, meus amados irmãos, então, pais, eduquem seus filhos como mestres que ensinam a discípulos. Sejam modelo. Falem, mas mostrem. E façam do diálogo algo contínuo, cotidiano. Seus filhos criarão um forte vínculo com vocês. Seus filhos aprenderão e guardarão no coração como ninguém, porque eles viram nos pais o modelo e ouviram todas as explicações necessárias para que eles vivam bem e vivam para a glória do Senhor.